Fala pessoal, me chamo Felipe e hoje vamos entender o conceito fundamental para qualquer um que queira escrever um código mais eficiente e performático. Provavelmente você já se perguntou por que um algoritmo é mais rápido que o outro, mesmo realizando a mesma tarefa. A resposta está em Big O Notation. Mas bom, o que é o Big O Notation? Ele é utilizado para analisar as complexidades de tempo e espaço de um algoritmo. Avalia como o desempenho do algoritmo muda de acordo com o tamanho da entrada. Mas atenção, não se trata em medir o tempo de execução com base no seu hardware, porque Big O Notation descreve como o tempo de execução ou uso de memória de um algoritmo cresce à medida que o tamanho da entrada de dados aumenta. Calma que vai ficar mais claro para vocês o que isso significa. Vocês podem enxergar o Big O como um classificador de complexidade. Ele classifica a complexidade do algoritmo no seu pior cenário, nos dando um limite superior para o crescimento do tempo de execução. Por exemplo, quando dizemos que o algoritmo é ON. Vou mostrar um gráfico para vocês para melhor explicação. Quando dizemos que um algoritmo é ON, estamos afirmando que o tempo de execução dele cresce, no máximo de forma linear, em relação ao tamanho da entrada. Como vocês podem ver, essa linha reta aqui. E o N é o tamanho da entrada. Tá, beleza. Agora vamos explorar as principais que todo programador deve conhecer, da mais rápida para a mais lenta, e algumas vocês já estão vendo aí na tela. Vamos começar pela mais rápida de todas. OD1, tempo constante. A mais rápida de todas, a performance do algoritmo é constante independente do tamanho da entrada de dados. Como podemos visualizar isso? Não importa se a entrada tem 10 ou 10 milhões de itens, o tempo de execução será o mesmo. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, de forma visual. Temos uma lista em Python de vários números, 3 e assim por diante. Se nós quisermos acessar um elemento dessa lista, podemos acessar pelo seu índice, como por exemplo, lista índice 1, né? Porque começa 0, 1, 2. Nós acessamos esse elemento da lista. Não importa se aqui tivesse 10 milhões, eu poderia simplesmente acessar o elemento 10 milhões, que o tempo de execução seria o mesmo. Agora, O de log n, tempo logarítmico. Extremamente eficiente, o tempo de execução cresce de forma logarítmica, como podemos ver aqui no gráfico, com o aumento da entrada, ou seja, muito lentamente. A cada passo, o algoritmo consegue descartar uma grande parte dos dados. Se dobrarmos o tamanho da entrada, o tempo de execução aumenta apenas uma unidade do tempo. Um exemplo para isso é a busca binária em uma lista ordenada. A cada interação, metade dos elementos restantes é descartada. Ou seja, ele não percorre todos os elementos um a um. Em vez disso, ele divide a busca pela metade a cada passo, o que torna o processo muito mais rápido. Aqui pegam os índices, esse é o primeiro índice da lista e esse é o último índice da lista. Enquanto baixo for menor que alto, ele calcula o índice do meio da lista, que é uma divisão inteira, e pega o índice de acordo com o resultado do cálculo do meio, que é um palpite do algoritmo. Se o valor for igual ao item que procuramos, como por exemplo, aqui na função pede o parâmetro item, e o item solicitado foi 9.876, se o valor do chute for igual ao item, vai retornar o valor do meio. Se o valor do meio for maior que o item desejado, ignoramos a metade direita da lista e ajustamos o alto. E se o valor for menor, ignoramos a metade esquerda da lista e ajustamos o baixo. E se sair do loop sem encontrar o valor, significa que o item não está na lista. E ele vai fazendo esse ciclo até ele encontrar o resultado muito rapidamente. Bom, agora vamos para O de n, tempo linear. Aqui a performance cresce linearmente e em proporção direta ao tamanho da entrada. Aqui a performance cresce linearmente e em proporção direta ao tamanho da entrada. O que isso significa? Que se dobrar o tamanho da entrada, o tempo de execução também dobra. Isso significa que o algoritmo precisa tocar em cada elemento de entrada uma vez. Exemplo. Iterar sobre uma lista para encontrar um item ou imprimir todos os seus valores. É o famoso for i in list. Um exemplo é iterar sobre uma lista para encontrar um item ou imprimir todos os seus valores. Como vocês podem ver,
aqui está iterando sobre cada item dessa lista que está sendo enviado aqui como parâmetro da função. Aqui assume que o item, o primeiro elemento dessa lista é o maior inicialmente. Isso funciona como ponto de partida para comparação. Aqui no laço for, ele percorre por cada elemento dessa lista, verificando se achamos um número maior. Para cada elemento da lista, o programa verifica se o número atual for maior que o valor armazenado em máximo, então o máximo é atualizado com esse número. E aqui vai retornar o número máximo, o maior número encontrado nessa lista. Para ele identificar isso, vamos dizer que a lista tem 1 milhão de números, mas não importa, porque ele vai precisar iterar sobre cada elemento da lista para encontrar e validar a informação que está sendo solicitada. Ou seja, o tempo de execução vai crescer linearmente em proporção direta ao tamanho da entrada, como foi dito. Bom, agora vamos para O de n log n, tempo log linear. Vamos ver onde ele se encontra no gráfico. É uma classe de complexidade muito comum e eficiente, especialmente para algoritmos que precisam ordenar dados. É mais lenta que ON, claro, mas muito mais rápida que ON ao quadrado, que é essa aqui. Geralmente envolve dividir a entrada em partes, log n, e depois fazer um trabalho linear em cada parte n. Vou explicar isso melhor para vocês. Bom, vamos para esse exemplo. O merge sort, que é um algoritmo de ordenação do tipo dividir e conquistar. Ele divide a lista em duas partes recursivamente, ordena cada parte e depois mescla, faz o merge, as partes ordenadas. Ele primeiro começa verificando se a lista possui mais de um elemento. Se não tiver, já está ordenada. Divide a lista no meio, chama a função merge sort recursivamente para cada metade. Até aqui só está dividindo. E depois de dividir, ele precisa juntar as duas metades ordenadas. Bom, esses índices que vocês podem ver aqui embaixo, o I é a posição atual da lista esquerda, o J é a posição atual da lista direita e o K a posição atual da lista original. Agora, a seguir é a parte da mesclagem. O que acontece aqui, basicamente? Ele compara os elementos da esquerda e da direita, coloca a menor na posição correta da lista original e vai avançando os índices, como vocês podem ver. E aqui finaliza os elementos restantes. Se sobrou algo na esquerda ou direita, porque uma lista pode acabar antes da outra, ele simplesmente adiciona os restantes no final da lista. Essa chamada ordenará a lista e imprimirá o resultado final. Essa chamada ordenará a lista e imprimirá o resultado final. O resultado final será esse aqui. Bom, vamos resumir o processo. Ele dividiu a lista até que cada parte tem apenas um elemento, começou a mesclar essas partes em pares ordenados e vai remontando a lista original, agora em ordem crescente. Bom, agora vamos para O de n ao quadrado, tempo quadrático. A performance é diretamente proporcional ao quadrado do tamanho da entrada. Se a entrada dobrar, o tempo de execução quadruplica. Como podemos ver no gráfico, a situação já começa a ficar tensa. Ele começa a ficar lento rapidamente. Ocorre quando o algoritmo precisa processar cada elemento da entrada em relação a quase todos os outros elementos, tipicamente com loops alinhados. Um exemplo é encontrar pares de elementos em uma lista ou algoritmos de ordenação simples, como bubble sort. Aqui, como vocês podem ver, para cada elemento é percorrido a lista novamente, ou seja, 2 loops for dentro do outro. Isso escala para um tempo de execução muito alto. Aqui ele cria os pares, evitando criar o par com o mesmo elemento ou na mesma posição e retorna os pares, obviamente a lista de pares. Para uma lista de 3 itens, faz 3 vezes 3, que é igual a 9 comparações. Para 10 itens, faria 100, para 1000, faria 1 milhão. Vocês entendem como isso escala de uma forma muito grande? Agora vamos para O de 2 elevado a n, tempo exponencial. Vamos ver onde ele se encontra no gráfico. Como vocês podem ver, extremamente lento. O tempo de execução dobra a cada novo elemento adicionado à entrada. Os algoritmos com essa complexidade são inviáveis para entradas que não sejam muito pequenas. Geralmente acontece em algoritmos que resolvem um problema encontrando todas as combinações ou permutações possíveis dos elementos. Um exemplo seria as soluções recursivas para o cálculo de sequência de Fibonacci, sem memorização. Aqui temos a função de Fibonacci recursivo. Para cada n, a função se chama 2 vezes. Isso cria uma árvore de chamadas que cresce exponencialmente. Aqui é uma condição de parada da recursão.
também conhecido como caso base. É fundamental em qualquer função recursiva para evitar um loop infinito. Se n for menor ou igual a 1, ou seja, n é igual a 0 ou n é igual a 1, a função simplesmente retorna n. Essa é a parte recursiva da função. Se n for maior que 1, a função faz duas chamadas a si mesma. Agora, se n for maior que 1, aí que a mágica da recursão acontece. A função retorna a soma de duas chamadas a si mesma. Essa é exatamente a definição matemática da sequência de Fibonacci. Cada número é a soma dos dois anteriores. Então, para encontrar o quinto número, precisamos do quarto e do terceiro, e assim por diante. Nos exemplos de uso aqui embaixo, a gente tenta calcular Fibonacci de 10 e é super rápido. Vocês podem testar aí mesmo. Aqui, perceptivelmente fica mais lento. Porém, aqui, extremamente lento. Pode levar até minutos. E por que essa diferença é enorme? Bom, pense no seguinte. Quando precisamos de Fibonacci recursivo 5, ele precisa de Fibonacci recursivo 4 e Fibonacci recursivo 3. Mas Fibonacci recursivo 4, por sua vez, também vai precisar de Fibonacci recursivo 3 e Fibonacci recursivo 2. Percebem? O Fibonacci recursivo 3 está sendo calculado duas vezes. Essa é a grande desvantagem dessa implementação recursiva. Ela faz cálculos repetidos inúmeras vezes. Bom, agora vamos para a pior de todas. O de n fatorial. O tempo de execução cresce de forma fatorial, tornando-se impraticável para qualquer entrada além de um punhado de itens. Como vocês podem ver aqui no gráfico, simplesmente é o pior. Olha a escala dela. Ocorre quando o algoritmo precisa iterar sobre todas as permutações possíveis do elemento da entrada. Para exemplo, aqui temos o problema do faxineiro resolvido por força bruta. Então, aqui dentro dessa função, gera todas as permutações possíveis de cidades para encontrar a melhor rota. O número de permutações é n fatorial. Bom, aqui inicia importando a função permutations, que gera todas as permutações possíveis de uma lista. E bom, basicamente nessa função, aqui explica que o número de rotas possíveis é fatorial de n, onde n é o número de cidades. Aqui faz a geração de permutações, onde, por exemplo, para 5 cidades são 120 permutações, para 10 cidades são 3.628.800 permutações. E para 15 cidades, esse número aqui é gigantesco. Um exemplo, se as cidades são A, B e C, quais são as possíveis rotas? Essas são as rotas possíveis. Quando temos 3 cidades, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possíveis rotas. Porém, é escalado de forma muito grande. Então, o que vai ocorrer aqui? Aqui, basicamente, essa função retornará 120, porque são 5 cidades, 5 rotas, e imprime o número total de rotas possíveis, que é 5 fatorial. Entender Big O Notation é um divisor de águas para qualquer programador. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos conteúdos. E deixe nos comentários qual tema vocês gostariam de ver a seguir. É isso, valeu!